Olá, sejam bem-vindos a esta videoaula da DevMedia. Eu sou o Ginter Pauli e esse é o nosso curso de Programação Avançada em C#. Então, nessa videoaula nós vamos estudar o que são classes e variáveis estáticas. Veja que aqui nós temos dois tipos de membros estáticos, dois tipos de construções estáticas. As classes, classe propriamente dita, classe estática, e membros estáticos. São coisas diferentes. Então, basicamente uma classe estática, ela é definida com a palavra-chave static, é uma classe que não precisa ser instanciada com o operador new. Ela usa a palavra reservada static, como a gente está vendo aqui. Podemos ter classes estáticas ou membros estáticos, como eu falei. Uma classe ela pode ser não estática, mas ter membros estáticos. A gente vai ver a diferença lá na prática já já. Se a classe é estática, todos os membros devem ser estáticos e não de instância, né? Diferente de membro de instância e membro estático. Se a classe não é estática, ou seja, você tem que instanciar ela com o operador new, alguns dos seus membros podem ser estáticos e outros não. E obviamente, como eu não vou dar o operador new numa classe estática, porque eu não vou construir ela, já tem uma instância pré-criada para mim, eu não posso ter construtores de instância. Então aqui tem um exemplo de uma classe estática. Normalmente a gente vai utilizar a classe estática para chamar métodos, que a gente não precisa trabalhar em cima de atributos, fazer várias operações, que eu costumo dizer assim, métodos stateless, que não precisa manter o estado na instância. Por exemplo, aqui tem muito claro o exemplo que eu estou mostrando aqui. Uma rotina de conversão de temperatura Celsius para Fahrenheit, e uma de Fahrenheit para Celsius. Está dentro de uma classe. Obviamente, C# tudo é orientado a objeto, eu não posso colocar funções dentro de um arquivo sem estar dentro de uma classe, né? Só que eu não preciso armazenar essa temperatura num atributo, eu não preciso criar aquela classe, inicializar ela com um construtor, depois chamar N métodos, 3, 4 métodos. Eu só passo a temperatura, retorno ela convertida e pronto. Então, não preciso manter o estado em memória. E outra, isso não vai variar de um consumidor da classe para o outro, né? Então, eu não preciso ter N instâncias do mesmo conversor, que é o nome da classe aqui. Então, observe o uso da palavra reservada static. Então, um exemplo perfeito para o uso de uma classe estática. Observe que ela é totalmente estática, né? Tem static na definição da classe e na definição do membro. Ou seja, no método, né? Ou ainda pode ser um atributo, né? E observe aqui o uso dessa classe conversor, né? Eu declarei aqui uma temperatura de 30 graus em Celsius. Para convertê-la para Fahrenheit, olha lá, conversor é o nome da minha classe. Ponto. Celsius ou Fahrenheit. Observe que eu não preciso instanciar a classe com new, certo? Não confundir isso aqui com singleton. Singleton, padrão de projeto, onde eu tenho uma única instância que vale para todas as classes clientes que vão consumir aquela classe lá. Tá? Um singleton tem uma instância interna aqui. Quem gerencia essa instância é o próprio compilador. É ele que vai garantir que eu não possa instanciar e eu vou chamar sempre a mesma classe que já está para mim criada. Muito bem, vamos iniciar um novo projeto aqui no Visual Studio 2013. Vamos iniciar um console application. Chamar de classes estáticas. Apesar de eu já ter falado que eu não preciso ter uma classe estática, posso ter membros estáticos. A gente vai ver a diferença agora nesse vídeo. Então vamos declarar aqui uma classe totalmente estática, tá? Chamada conversor. Public Static Class, né? Conversor. Então a classe é totalmente estática e aqui eu tenho que colocar os nossos métodos, né? Então pub double Celsius to Fahrenheit. E a nossa temperatura, né? Aqui a implementação.
E aqui justamente o contrário, né? Fahrenheit to Celsius. Celsius to Fahrenheit retorna esse temp aqui, tá? Vamos renomear para temperatura para não ter uma ambiguidade com variáveis temporárias, né? Temperatura vezes 9 dividido por 5, quem lembra aí da aula de física, né? Mais 32. E aqui, Fahrenheit to Celsius, return, temperatura, menos 32, é o contrário, né? Vezes 5 dividido por 9. Observe que, eu vou dar um build aqui, e aquilo que eu comentei agora há pouco, né, na parte teórica aqui, introdutória dessa vídeo. Eu não posso ter membro de instância. O que é membro de instância, né? É aquele que depende do operador new, ou seja, de um objeto que eu vou alocar. Isso aqui é uma classe estática. É o que eu estou dizendo. Ó, o compilador está dizendo, eu não posso ter um método, um membro de instância, uma variável estática. Ou seja, exatamente como comentei no PowerPoint lá na apresentação. Se a classe é estática, aqui eu tenho que colocar estático. Ok? Vou usar um build. Observe que agora sim. Vamos fazer um uso disso aqui, né? Como a gente aprendeu o Type Inference nas aulas anteriores, né? A nossa temperatura. Vamos colocar aqui 35 graus Celsius. Agora eu quero converter essa temperatura. Então, temperatura é igual. Nós vamos chamar aqui a nossa classe conversor. Observe que eu não posso dar um new nela. Nem aparece aqui, né? O próprio compilador, o próprio IntelliSense aqui já ele está mostrando aqui, mas você vai ver que eu não posso instanciar. Ponto. Observe que eu não tenho os métodos aqui porque eles são estáticos, né? Então a gente chama sem instanciar. Conversor, a gente vai converter aqui de Celsius para Fahrenheit, essa temperatura, né? E aqui a gente vai mostrar em tela. Aqui o Type Inference também localizando, também dizendo que isso aqui é um inteiro, né? Ou define isso aqui como um double aqui, ou coloco o decimal para ele saber que é double, né? Então tá aí como eu faço para utilizar uma classe estática, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou refatorar isso aqui, tá? Eu vou renomear essa variável aqui, esse nome de classe aqui, para conversor static. Tá? A classe inteira é estática, certo? Ou seja, todos os membros têm que ser estáticos. Eu vou refatorar aqui, tá? Vou mover para um outro método aqui, extract method, teste, classe estática, para ficar documentado aí para você que vai baixar o fonte, tá? Muito bem, agora vamos fazer um outro exemplo. Vou pegar essa mesma classe, Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Conversor de instância, tá? Ou seja, a classe não vai ser estática, nem os seus membros, tá? Vai ser um conversor aonde eu vou ter que instanciar ele, ok? Então, como que eu faço aqui? Teria que usar um operador new. Mas é justamente aqui que eu vou aproveitar para mostrar a diferença de membros estáticos para as classes estáticas. Eu posso ter membros estáticos e a classe inteira ser de instância, ou alguns parciais de instância e outros não. Então vou fazer o seguinte, olha que interessante. Eu vou tirar este temperatura double daqui e vou tirar daqui também, e nós vamos declarar ela como estática. Ok? Então eu tenho membros de instância e membros estáticos, certo? Eu vou fazer um teste aqui. Nós vamos criar um conversor 1, conversor de instância, certo?
uma instância e aqui outra instância, ok? E agora nós vamos fazer o seguinte. Observe aqui que eu vou converter aqui Celsius to Fahrenheit e eu não vou passar uma temperatura, né? Então vamos colocar aqui var Celsius to Fahrenheit e aqui Fahrenheit o contrário, né? Fahrenheit to Celsius. E aqui nós vamos exibir as temperaturas. Console write line. Celsius. Console.writeLine. Fahrenheit. Ok, muito bem. Agora, olha que interessante. C1 e C2 são variáveis de instância. E eu tenho uma variável estática aqui pública, né? Eu não posso acessar aqui a temperatura porque ela não faz parte da instância. Eu tenho parte da classe de instância e parte da classe estática. Então, esta variável pertence não à instância, mas à classe. Então, como que eu seto a temperatura para poder converter? Ela pertence à classe e não à instância. Então, olha lá, conversor temperatura é igual a 30 graus. Aí convertemos para Celsius. E aqui eu posso definir uma temperatura em Celsius e converter para Fahrenheit. Então, Celsius, vou mostrar aqui, Celsius. Fahrenheit. Então, e observe o seguinte também, ambas as instâncias enxergam a mesma temperatura, tá? Sempre a mesma variável para ambas. Então, independentemente da instância, porque a variável é estática. Então, as duas instâncias, C1 e C2, vão enxergar a mesma temperatura sempre. Ou seja, vou comentar aqui, eu tenho duas instâncias, C1 e C2. Este 30, essa temperatura aqui de 30, vale para ambas as instâncias. Apesar de eu ter em memória duas posições de memória, o compilador lá gera uma posição de memória para armazenar esse dado que vai ser comum a todas as instâncias. Então, o que é estático é da classe e não da instância. Todos vão enxergar esse 30. Então, se eu pedir para você ter a temperatura para 30 e tenho duas instâncias, ele vai converter o 30 para Celsius e o 30 para Fahrenheit. Aí. Então, essa é a diferença de classes estáticas para membros estáticos. E essas são as regrinhas que você tem que seguir. Quando você tem uma classe estática, tudo tem que ser estático, não posso ter construtor. Quando você tem parte dela estática, você pode instanciar ela, chamar os membros de instância, como esses métodos aqui. Só que aí você chama um membro a partir da instância, porque é de instância, não tem static escrito na frente, né? Como a outra nossa tinha, né? Que não tem static. O que é estático você acessa pelo nome da classe e não pelo nome da instância. Muito bem, com isso vamos finalizando mais essa videoaula, onde a gente viu aí um importante conceito da programação C#, classes estáticas e membros estáticos, nessa parte do curso onde estamos discutindo as classes especiais em C#. Finalizando a aula, agradecendo a sua atenção, muito obrigado.